Fala pessoal, tudo em paz? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alain Matos e na aula de hoje vamos abordar alguns conceitos em estatística. No caso, média, moda e mediana, tá? São tópicos importantíssimos para quem vai fazer o Enem no próximo final de semana. Bem, a média ou média simples ou média aritmética de um conjunto de dados é encontrada somando-se todos os números do conjunto de dados e então dividindo o resultado pelo número de valores do conjunto, tá? Ou seja, você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. O que vem a ser a mediana? A mediana é o valor que está localizado exatamente no meio de um conjunto de dados ordenados. O que isso significa? Você tem um conjunto de dados, você vai colocar esses dados em ordem crescente ou em ordem decrescente e verificar aquele valor, aquele número que está exatamente no meio. Agora, há duas situações. Se a quantidade de casos for uma quantidade ímpar, então haverá apenas um termo central. Agora, se a quantidade de dados for um número par, então você terá dois termos centrais. Aí, nesse caso, você tira a média aritmética desses dois termos, tá certo? Bem, e o que vem a ser a moda? A moda é aquele termo, é aquele valor, é aquele número que tem uma maior frequência, ou seja, é o resultado mais observado, ou então aquele número que aparece mais vezes, tá? Na determinada pesquisa, no determinado conjunto de dados, seja ele qual for. Bem, então vamos resolver algumas questões do Enem para a gente trabalhar esse assunto aí. Então, olha o que está dizendo. Questão 170. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, aqui está a tabela, tá certo? Dessas 5 microempresas, tá? Tem aqui a V, alfinetes, a W, balas, a X, chocolate, a pizzaria Y e a tecelagem Z. E aqui os seus respectivos valores nos anos de 2009 a 2011. O investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 até 2011, e escolhe as duas empresas de maior média anual. As empresas que este investidor escolhe comprar são, então ele está falando em média, ou seja, nós vamos calcular separadamente a média de cada empresa, a média anual de cada empresa e verificar as duas maiores, tá certo? Então, para a empresa de alfinetes, então, alfinetes V, nós temos 200 mais 220 mais 240, tudo isso dividido por 3. Então, média, você soma os valores e divide pela quantidade deles. Somando esses valores, 660 dividido por 3. E 660 dividido por 3 é igual a 220. Então, esse valor está relacionado à empresa V. Próximo, a W de balas, 200 mais 230 mais 200 dividido por 3. 630 dividido por 3. E 630 dividido por 3 é igual a 210. Próxima empresa, X, 250 mais 210 mais 215 dividido por 3. Isso vai dar 675 e 675, 225. Observem que já apareceu um valor maior do que os outros dois. A empresa Y, está aqui a empresa Y, ó,
230 mais 230 mais 230. 690 e 690 dividido por 3, 230. Já apareceu mais um valor maior que os outros três. E a empresa Z, aqui está a empresa Z, 160, 210 mais 245 dividido por 3. Isso é igual a 615 dividido por 3 é igual a 205. Então, observem aqui e verifiquem quais são os dois maiores valores. Estão aqui, ó, 225 a empresa X de chocolate e Y a empresa pizzaria, tá ok? Então, alternativa letra D de dado, tá certo? Então, valor em média, você faz o seguinte, você soma os valores e divide pela quantidade deles. Tá ok, pessoal? Próxima questão. Olha o que está dizendo. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, aqui está o gráfico com os valores aqui do comportamento de emprego formal no período de janeiro a outubro de 2010. Aqui estão as quantidades, tá? Referente a cada mês. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é, tá? Então, quer saber, repetiu aqui o texto, tá, pessoal? Mas só foi um erro aí. Então, observem aqui as alternativas. E está dizendo a parte inteira. Você vai entender depois o que significa essa parte inteira. Bem, a questão está falando em mediana. O que significa mediana? Mediana você vai colocar em ordem crescente ou decrescente os valores e vai pegar aquele termo central. Se tiver uma quantidade de valores par, então haverá dois termos centrais. Então você tira a média aritmética. Então vamos colocar em ordem crescente. Primeiro valor, 181.419. Próximo, 181.796. Próximo, 204.804. Próximo, 209.425. 212.952. 246.875. 266.415. 298.041. 299.415 e 305.068. Então, observem que eu coloquei os dados aqui em ordem crescente, do menor para o maior. E observem quantos valores tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 valores, são 10 dados. Tá? Então, significa que tem dois termos centrais. Quais são os termos centrais? Está vendo que esses dois valores. Por que eles são os centrais? Observem que antes deles tem 4 termos e depois mais 4 termos. Então, eles são os centrais. Por que tem 2? Porque é uma quantidade par de dados. E outro detalhe, quando nós colocamos em ordem crescente ou em ordem decrescente os valores, nós estamos encontrando o rol desses dados aqui, tá certo? Então, para calcular mediana, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em rol. Eu, por preferência minha, eu prefiro colocar em ordem crescente. Então, como eu tenho dois valores centrais aqui, eu tenho que tirar a média aritmética desses dois valores. Tirando a média aritmética, ficará 212.952 mais 246.875 dividido por 2. Fazendo os cálculos necessários, 459.827 dividido por 2. E resolvendo essa divisão, 229.913,5. Mas observem o detalhe aqui que falou que o valor da parte inteira.
Então, só interessa para a gente a parte inteira. Então, alternativa letra B, 229.913. Tá ok? Então, mediana é o termo central. Observe que se você tirar esse último termo aqui, você terá um número ímpar de termos. Tirando o número ímpar de termos, ó, ficará 1, 2, 3, 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro. Então, vai sobrar o quê? Seria esse termo aqui, o central. Então, se for um número ímpar, é fácil você encontrar. Tá ok? Próximo exemplo. Está dizendo o seguinte, questão 170. Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, aqui estão os candidatos, as provas de português, matemática, direito e informática e a pontuação de cada um deles nas suas respectivas avaliações, nas suas respectivas provas aí. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for maior, tá? Então, tá querendo encontrar o que? A mediana. Então, para a gente encontrar a mediana, então precisamos do rol de cada um deles. Então, analisando o termo K, o elemento K, ou então o candidato K, desculpa. Então, observem aqui que já está em rol. E estando em rol, observem que eu tenho um número par de candidatos. Então, você observem que pego os dois últimos aqui, os dois do meio e faço o que? A média aritmética desses dois. Então, ficará o que? 33 mais 33 dividido por 2. 33 mais 33 dividido por 2, isso é igual a 66 dividido por 2. E 66 dividido por 2 é igual a 33. Bem, próximo candidato, candidato L. Observe que nós temos aqui 32, 39, 33 e 34. Tá certo? Colocando em ordem crescente, você vai ter quem aqui, ó? 32, 33, 34 e 39. Então, quem que vai ficar os dois termos centrais? 33 e 34. Então, 33 mais 34 dividido por 2. E 33 mais 34, 67. E 67 dividido por 2, 33,5. Tá ok? Próximo candidato, candidato M. Observem, quando você colocar em ordem crescente, ficará 34, 35, 35 e 6. Então, os termos centrais serão o quê? 35. 35 mais 35, 70. E 70 dividido por 2 é igual a 35. Candidato N, como é que ficará em rol? 24, 35, 37 e 40. Os termos centrais quem serão? 37 e 35. 37 mais 35 dividido por 2, 72. E 72 dividido por 2, 36. O candidato P, quem seria o rol? 16, 26, 36 e 41. Quem estará no centro? 36 e 26. Esses dois valores estarão no centro. Então, ficará 26 mais 36 dividido por 2. E 26 mais 36, 62. E 62 dividido por 2, 31. Então, está dizendo que o candidato aprovado será aquele a qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. Então, observem aqui qual é a maior mediana. Então, a maior mediana é 36.
2016, então o candidato aprovado é o candidato que N, alternativa letra D de dado, tá ok? Então não se esqueça, mediana você coloca em ordem crescente e verificar o termo central ou os termos centrais. Se forem termos centrais, você tem que tirar a média aritmética dos dois termos. Próxima questão. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou estes dados em um gráfico. Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Então, quer saber a moda. Ora, o que lembra moda? Moda é aquilo que está em destaque, tá certo? É aquele resultado mais observado. Então, se nós olharmos para o gráfico aqui, ó, eu tenho, para 9 anos, eu tenho 21, tá, de frequência. Para 12 anos, eu tenho 15 de frequência. E para 18 anos, eu tenho o quê? 12 de frequência. Então, o que significa? Significa que eu tenho que verificar qual a idade mais observada aqui, tá? Qual é a idade que tem uma maior frequência? Então, qual é a idade que tem uma maior frequência? É o quê? 21 é a maior frequência de ocorrência, tá? E para 21, qual é a idade para 21? Ó, 9. Tá certo? Então, observem que eu quero saber qual a moda das idades. Então, a moda das idades é 9, então, alternativa letra A. Então, cuidado para não marcar 21. 21 aqui só indica que eu tenho 21 pessoas com 9 anos. É só para indicar que eu tenho uma maior quantidade de pessoas com 9 anos. Como ele quer qual a moda das idades, então a moda é 9. Tá ok? Então, moda é o resultado mais observado, é o que tem a maior frequência. Próxima questão. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2001. Bem, pessoal, essa é uma questão típica do Enem, tá? O Enem, ele sempre trabalha o quê? Um texto base, depois ele trabalha o quê? Algumas informações, podem ser em forma de gráfico, ou então até um próprio texto, e depois viria o comando da questão, que é onde está geralmente a pergunta. Então, vamos agora aqui para os dados do texto, da questão no caso. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Então, aqui está o gráfico dizendo que 2016 essa quantidade de carros, 2015 essa quantidade e 2014 essa quantidade aqui. Então, nós chamamos isso de pictograma, tá? Pictograma é determinado através de figuras, fotos ou então o que? Desenhos. Não aparecem os valores aqui de cada um, mas aí a gente vai ter que encontrar, porque tem dados na questão para você saber quanto é cada carrinho desse aqui. Vamos lá. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi D. Então, é uma questão de média. Para encontrar a média, eu tenho que verificar quais são os dados, somar esses dados e dividir pela quantidade deles. Como é uma média anual, então vou dividir pela quantidade de anos que aparece aqui no gráfico. Bem, qual é o detalhe da questão? Que em 2016
superou em 360 unidades as vendas de 2015. Ora, observe que 2016 eu tenho aqui, ó, um carrinho, um carrinho. 2015, um carrinho, um carrinho. Então, observem que essa parte aqui foi o que superou. Tá certo? Então, estou dizendo que superou 360 unidades. Então, essa parte aqui que está superando 2015 é que representa quanto? 360. Ora, se esses três carrinhos aqui tem que somar 360, então significa que cada um é quanto? 120. 120 mais 120, 240, e 240 mais 120, 360. Então, nós chegamos ao seguinte dado, que cada carrinho equivale a 120. Agora, vamos verificar para cada ano. Então, 2014, 120. 2015, tem dois carrinhos, 240. 2016, temos 5 carrinhos, então vai ficar o quê? 600. 120 vezes 5 é igual a 600. Então, esses são os dados o que? De cada ano. Então, o que eu vou fazer? Somar e dividir por 3 esses dados aí, porque falou em média anual. Então, 600 mais 240 mais 120 dividido por 3. Essa soma 960 e 960 dividido por 3 é igual a 320, alternativa letra D de dado. Tá ok? Uma questão muito interessante, tá certo? Porque primeiro nós teríamos que verificar a quantidade, qual é o valor de cada carrinho desse aqui do gráfico. Tá ok? Próxima questão. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, aqui, ó, mais uma vez, a questão está te dando um gráfico que serve de apoio para tu resolver essa questão aí. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi B. Então, é uma questão de mediana, tá certo? Então, se é uma questão de mediana, eu tenho que colocar esses dados em rol. Observem quantos dados eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados. Então, 14 é par. Então, significa que eu vou ter o quê? 2 termos centrais, tá? Então, eu preciso do rol. Só que dessa vez nós não vamos utilizar o rol. O que a gente vai fazer? É outra técnica, você que decide como é que você vai resolver, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar sempre o menor e o maior, o menor e o maior, e verificar os dois últimos que sobrarem. Então, serão esses 2 termos que nós vamos tirar a média. Então, eliminando o primeiro menor, quem é? 6,8. Agora, o maior de todos, 9. Então, elimina. Depois, o próximo menor depois do 6,8, 7,5. O próximo menor depois do... O próximo maior depois do 9, 8,9. E assim vai. Quem é o próximo menor? 7,6. O próximo maior, 8,6. Quem é o próximo menor? 7,6 de novo, porque aparece 2 vezes. O próximo maior, 8,5. E agora, o próximo menor, 7,7. O próximo maior tem outro 8,5. O próximo menor, 7,9, e o próximo maior, 8,2. Então, observem que sobraram quem aqui, ó? 7,9 e 8,9. Fazendo a média aritmética, então 8,1 mais 7,9 de
dividido por 2. Essa soma 16 e 16 dividido por 2 é igual a 8%, alternativa letra B de beleza, professor, eu entendi essa questão. Tá ok? Próxima questão. 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas de cada aluno, que cada aluno tirou em cada prova. Então, aqui estão os alunos e os valores das suas notas em cada prova. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados, tá? Então, ele quer saber quem ficará o quê? Reprovado, tá? Então, observem que está dizendo o seguinte, que as provas aqui serão o quê? A média aritmética das notas das 5 provas for maior ou igual a 6. Então, quem tirar maior ou igual a 6 está aprovado. A questão quer quem está o quê? Reprovados. Então, vamos lá. X, 5 mais 5 mais 5 mais 10 dividido por mais 6 dividido por 5. Então, vai ficar 31 e 31 dividido por 5 é igual a 6. Então, 6 e 6,2. Então, o aluno X, ele foi o quê? Aprovado, porque ele tirou 6,2. Que 6,2 é maior que 6. O próximo candidato, Y. 4 mais 9 mais 3. Mais 9 mais 5, dividido por 5. Fazendo essas contas, 30 dividido por 5 e 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, deu exatamente 6. Ó. Se for igual a 6, o aluno está aprovado. E o Z, 5 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6. Isso é igual ao quê? A 29. E 29 dividido por 5 é igual a 5,8. Tá? Então, com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovados quem? Apenas o aluno que? Z, alternativa letra B de bola, o único aluno que será o quê? Reprovado, porque ele tirou o quê? 5,8. E o dado da questão, os dados da questão estavam dizendo que o aprovado tem que ser o quê? Maior do que 6 ou igual a 6. Questão 160. Em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos, tá? Então, aqui estão os tempos dos atletas, tá? Nas suas raias aqui. A mediana dos tempos representados no quadro é... Bem, cuidado com essa questão. Observem que aqui estão que as raias, tá? Então, cuidado para não pegar aqui, ó, pegar o termo mediano é o termo central, pegar o 4 e pegar o 5 e fazer a soma, a média aritmética desses dois valores. Cuidado. Observe que nós temos aqui os tempos, tá? E a questão é a mediana dos tempos. Então, para encontrar a mediana dos tempos, você precisa colocar em ordem crescente esses valores e verificar os termos centrais. Colocando em ordem crescente, nós temos 20,50, 20,60,
20,60 de novo, 20,80. Observem que se aparecerem iguais, você tem que repetir, tá? 20,90, outro 20,90, outro 20,90, 20,96, tá? Observe quantos valores nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 é par. Então, significa que você tem dois valores centrais. Quais são os dois valores centrais? 20,80 e 20,90. Nós precisamos encontrar a média aritmética. Então, 20,80 mais 20,90 dividido por 2. 41,70 e 41,70 dividido por 2 é igual a 20,85, alternativa letra D de dado. Tá ok, pessoal? Então, cuidado com essa questão. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque quando você for analisar a tabela, tem que verificar a pergunta, tem que verificar o comando da questão, para justamente você conseguir fazer a questão certa daí, tá? Eu verifiquei algumas resoluções, alguns alunos que me procuraram que pegaram aqui os dois valores aqui, ó, 20,80 e 20,60 e dividiram por 2, porque olharam para esses dois valores aqui e verificaram que eles eram os centrais, mas centrais é aqui, ó, tá? Mas o que interessa para a gente é o rol dos tempos, ó, mediana dos tempos. Então, alternativa letra D de dado. Bem, pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela atenção, bons estudos, fique com Deus. Deixe seu like no nosso canal Matemática na Veia com o professor Alain Matos. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, tá? Um forte abraço, inscreva-se no canal e fiquem atentos a mais algumas resoluções, tá? Minhas aí, tá ok, pessoal? Muito obrigado, um salve, salve, fique com Deus.